A revolução cognitiva foi o marco mais importante na história humana e que separou homens e primatas. Mas será que nos tornamos realmente mais sofisticados e inteligentes? Olá pessoal, aqui é Emerson Barbosa do canal Cinecom. E neste vídeo vamos tratar da revolução cognitiva, que foi um marco significativo na história da humanidade. Esse período é caracterizado por mudanças profundas na forma como os seres humanos pensavam, se comunicavam e interagiam com o mundo ao seu redor. Os principais pontos desta revolução foram: linguagem complexa, a habilidade de comunicar ideias abstratas e compartilhar informações de maneira mais eficaz. Pensamento simbólico, a capacidade de usar símbolos e representações para expressar conceitos e ideias. Planejamento e organização, o desenvolvimento de estratégias para resolver problemas e alcançar objetivos a longo prazo. Essas inovações cognitivas permitiram que os humanos se adaptassem melhor ao ambiente e interagissem de forma mais complexa com outros indivíduos de bandos diferentes, buscando ajuda mútua para sobreviver melhor. A revolução cognitiva é datada entre 70.000 e 30.000 anos atrás. Durante esse período, os humanos começaram a criar ferramentas mais sofisticadas e a desenvolver arte, como pinturas rupestres. Não se sabe ao certo quando e por que esse fenômeno aconteceu, mas acredita-se que as mudanças nas habilidades cognitivas tenham sido impulsionadas por fatores como mudanças climáticas. As alterações no clima podem ter forçado os humanos a se adaptarem a novos lugares e a serem criativos, desenvolvendo novas formas de se adaptar ao ambiente. Interações sociais. O aumento da complexidade nas interações sociais pode ter estimulado o desenvolvimento da linguagem e do pensamento abstrato. A revolução cognitiva teve um impacto profundo na cultura humana. A arte, a religião e as tradições começaram a emergir nessa época, refletindo a nova capacidade de pensar simbolicamente. As pinturas rupestres, por exemplo, são uma evidência clara dessa nova forma de expressão. Essas primeiras manifestações artísticas não apenas serviram como uma forma de representar o mundo ao seu redor, mas também podem ter desempenhado um papel na coesão social, ajudando a unir grupos em torno de crenças e narrativas compartilhadas. E ainda, os humanos começaram a criar ferramentas mais complexas, como lanças e utensílios de pedra, que eram mais eficazes para a caça e a coleta. Essa inovação foram cruciais para a sobrevivência e a expansão dos grupos humanos. Com a revolução das habilidades cognitivas, os humanos formaram grupos sociais mais coesos. A capacidade de se comunicar de forma mais eficaz permitiu a colaboração em atividades como a caça e a coleta, aumentando as chances de sobrevivência de todos. Um dos principais aspectos da revolução cognitiva é a relação entre linguagem e pensamento. A linguagem não apenas facilitou a comunicação, mas também moldou a maneira como os humanos pensam e percebem o mundo ao seu redor, proporcionando uma vantagem substancial sobre as demais espécies. Embora os macacos possuam habilidades cognitivas, como o uso de ferramentas simples, eles não desenvolveram a complexidade da linguagem e do pensamento simbólico que caracteriza os humanos, justamente por estarem em outro momento de sua própria evolução. Essa diferença é um dos principais fatores que separa as duas espécies. A revolução cognitiva
marcou o surgimento de capacidades superiores complexas, como linguagem, pensamento abstrato e criação de ferramentas. Mas como essa revolução impactou a mente humana e suas emoções? Acredita-se que a evolução cognitiva, ocorrida há cerca de 70 mil anos, tenha sido um catalisador para o desenvolvimento de capacidades mentais complexas. Essa mudança permitiu aos humanos desenvolverem novas formas de pensar e interagir com o ambiente, influenciando a forma como experimentamos e vivenciamos novas situações. Durante esse período de mudanças, algumas capacidades cognitivas foram surgindo conforme as necessidades de adaptação ao ambiente exigiam. A capacidade de sentir medo, por exemplo, é considerada crucial para a sobrevivência. Com a revolução cognitiva, a capacidade de reconhecer e interpretar sinais de perigo se tornou mais sofisticada, permitindo que os humanos respondessem de forma mais eficiente a ameaças. A ilusão, por outro lado, pode ser vista como uma forma de pensamento que permite a exploração de possibilidades e a criação de novas ideias, o que pode ter sido crucial para a inovação e adaptação durante esse período de mudanças. A capacidade de sentir compaixão, por exemplo, pode ter desempenhado um papel importante no desenvolvimento de laços sociais e na criação de comunidades mais fortes. A crença, por sua vez, é uma ferramenta poderosa que permite aos humanos construir narrativas e interpretar o mundo ao seu redor. A revolução cognitiva não apenas moldou a capacidade humana de pensar, mas também teve um impacto profundo na forma como experimentamos emoções. A capacidade de sentir medo, a ilusão, compaixão e crenças, entre outras emoções, pode ter sido fundamental para a sobrevivência dos grupos humanos. A nova forma de pensar e conceber o ambiente veio acompanhado de algumas inovações, como a construção de ferramentas mais complexas, assim como a compreensão de que grupos maiores alcançavam maior sucesso na caça, construindo dessa forma comunidades mais fortes e duradouras durante esse período crucial da história humana. Apesar das evidências que sugerem uma relação intrincada entre a revolução cognitiva e a mente humana, ainda há muitas questões em aberto. Como exatamente as emoções evoluíram durante esse período? Quais são os mecanismos neurais que sustentam essas emoções? Essas são questões que continuam a desafiar os pesquisadores e a oferecer um campo fértil para novas descobertas. Uma das considerações que afetaram a estrutura cognitiva foi a descoberta do fogo. Nossos antepassados, ao descobrir o fogo, começaram a ingerir carne cozida em um organismo feito até então e adaptado a comer carne crua. A partir deste ponto, começa a surgir nos seres humanos um novo comportamento. Diferente do antigo sono pesado, o sono, ao começarmos a comer carne assada, ficou mais leve. E dessa forma, nossos antepassados começaram a acordar no meio da noite e se deparar com sons noturnos ao qual não estavam acostumados. A partir deste ponto, começa a se instalar em nossas mentes preocupações e medos, devaneios, pesadelos, envolvendo supostamente uma invasão do local onde dormiam. Podiam ainda ter a sensação que seriam mortos por predadores. Tudo em função dos sons noturnos que até então eram desconhecidos. Essa estrutura permanece até hoje nos seres humanos. Alguns estudiosos afirmam que esse comportamento
continuou se desenvolvendo através dos séculos e se acoplando a novos medos e preocupações, fazendo com que a estrutura cognitiva começasse a ficar cada vez mais carregadas e, desse modo, aumentando a complexidade de percepção, conceitos e comportamentos. Não se sabe ao certo quando começou, mas alguns grupos de caçadores-coletores acabaram entrando em conflito em suas buscas por comida, que com o tempo se transformou em busca por domínio, em ser o mais forte. É o início da luta pela conquista e poder, que até hoje formam uma característica histórica do comportamento nas sociedades humanas. Alguns grupos que haviam criado ferramentas de caça começaram a usar essas ferramentas em batalhas, iniciando assim um breve momento de terror e fúria na busca por espaço e sobrevivência. Alguns pesquisadores acreditam que as vítimas dessas batalhas, estiradas ao solo com seus corpos deformados pelos golpes de seus inimigos, afetaram de forma definitiva a estrutura da mente dos sobreviventes, criando no subconsciente as primeiras imagens de horror, pânico e medo da morte. Todos esses horrores, vistos nas batalhas, retornariam para assombrar essas pessoas durante o sono. É o início do animismo. O animismo, do termo latino animus, alma, vida, é a percepção de que entidades não humanas, sejam elas animais, plantas, montanhas, lagos, fogo ou fenômenos, possuem uma essência espiritual, ou mais atualmente, essência divina. É um termo usado para descrever o segmento mais comum e fundamental das perspectivas espirituais ou sobrenaturais da natureza. Está profundamente enraizado em muitas culturas indígenas e é caracterizado pela visão de que o mundo, assim como a natureza, é considerado um sistema vivo. Exemplo disso é a estatueta de marfim do Homem-Leão da caverna de Stadel, na Alemanha, datada de 32 mil anos atrás, que retrata o corpo humano com cabeça de leão. Este é um dos primeiros exemplos da capacidade humana de imaginar e conceber coisas que não existem de fato. A definição atual de animismo só foi desenvolvida no final do século XIX por Sir Edward Taylor, que criou-a como um dos primeiros conceitos da antropologia e abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico ou material, e de que existem almas ou espíritos, não só em seres humanos, mas também em animais, plantas, rochas, características geográficas como montanhas ou rios, ou em outras entidades do meio ambiente natural, como o trovão, o vento, a cachoeira e as sombras. Durante a era paleolítica, espécies humanas que viviam como caçadores-coletores desenvolveram um vínculo profundo com a natureza. À medida que suas habilidades cognitivas evoluíam, eles começaram a atribuir significados simbólicos aos elementos da natureza. A evidência mais antiga da existência de crenças animistas é frequentemente encontrada na arte rupestre do Paleolítico Superior, onde retrata animais e outros objetos naturais com significados simbólicos. Por exemplo, muitas pinturas rupestres apresentam animais com mais de uma cabeça, ou com cabeça de animais como pássaros, ou ainda mais pernas do que deveriam. Isso leva os pesquisadores a pensar que os animais e alguns objetos naturais são vistos como entidades não físicas ou espirituais. Mas muitos pesquisadores acreditam que todas essas crenças
são um substrato das severas condições em que a mente humana trilhou na longa jornada da evolução. A mente humana evoluiu com um único propósito, que é sobreviver. E as tomadas de decisão de nossa mente evolutiva são matemáticas, sempre optando pela condição ou ação a ser tomada que evite perdas e danos. Da mesma forma, acontece no pool gênico, onde na formação de um novo ser são escolhidos os melhores genes para compor o novo ser que está para nascer. Se todas essas condições anímicas ajudam a sobreviver, muito provavelmente a nossa mente incorporou e assimilou todo tipo de crenças e deu vida a todas essas condições que chamamos de animismo. Se acreditar em seres incorpóreos, anjos, deuses, forças espirituais ajuda a sobreviver por mais tempo, então esse módulo será incorporado ao DNA como uma força a mais para a sobrevivência das próximas gerações. A revolução cognitiva representa um ponto de virada na história da humanidade, marcando a transição de seres humanos primitivos para pensadores complexos e criativos. As inovações cognitivas que surgiram durante esse período não apenas separam os humanos dos macacos, mas também moldaram a cultura e a sociedade como conhecemos hoje. Legal, né? E lembre, se inscreva no canal, curta esse vídeo, dessa forma você faz parte do crescimento deste canal, ok? No próximo vídeo, veremos como essa estrutura se comporta nos dias atuais, onde as redes sociais nos fazem acreditar em quase tudo, e a inteligência artificial pode ainda nos mostrar realidades as quais nunca vimos antes. Até o próximo, então.